Olá, seja bem-vindo à nossa segunda aula. Eu sou Thalita Moreira, psicóloga, e nós vamos falar sobre a validação dos sentimentos. Nessa aula, a gente te ajuda a entender o que é validação e a reconhecer e identificar comportamentos validantes e invalidantes, tanto das outras pessoas como de nós mesmos. Então, vamos começar a construir um raciocínio aqui. Quando um bebezinho nasce, o primeiro som que ele faz é o choro, e ele é prontamente atendido pelos pais, pelos responsáveis, até de forma instintiva. O choro do bebê é a única maneira que ele tem de expressar suas necessidades, enquanto ele ainda não sabe apontar as coisas, falar ou fazer as coisas por conta própria. Então, chorar faz parte da existência humana desde que a gente nasce. Assim como o choro do bebê precisa ser atendido, muitas das nossas emoções também pedem por conforto, acolhimento, compreensão e cuidado. E é aí que a gente começa a falar sobre a validação dos sentimentos. Validar um sentimento é encontrar a verdade naquilo que a pessoa está sentindo, é respeitar o que ela está sentindo, pensando no momento e encorajar a pessoa a se expressar de forma espontânea, sem julgamentos. É refletir com a pessoa sobre a dor e o sofrimento e normalizar a ideia de que nem sempre vai estar tudo bem o tempo todo. E também muitas vezes entender que as nossas emoções estão relacionadas a valores de vida mais elevados. Então, como a gente falou anteriormente, tanto o chorar quanto o sofrer em algum momento faz parte da existência humana. Quando a gente está sofrendo e se sente confortado pelas outras pessoas, isso é validação. E a validação nos ajuda a perceber que as pessoas se importam com a gente e que a gente não está sozinho para enfrentar as dificuldades da vida. Aqui a gente tem alguns elementos de como validar os sentimentos de alguém. Então, o primeiro elemento é encorajar a expressão dos sentimentos. Você se dispõe a realmente ouvir o que a pessoa tem a dizer e o que ela está sentindo. E aí a gente pode dizer coisas como: me conte como você está sentindo, quero saber o que está acontecendo com você. Essas são formas de encorajar a expressão. Um outro elemento é refletir sobre a dor e o sofrimento. Você busca entender a dor que a outra pessoa está sentindo. E a gente pode dizer coisas como: eu posso ver como você está triste com isso, ou eu posso entender que esteja com raiva neste momento. Então a gente identifica ali o que a pessoa está sentindo e pontua isso para ela. Encontrar sentido no sentimento. Você entende como aquilo que a pessoa sente faz sentido para ela no momento. E a gente pode dizer coisas como: eu imagino quanto está sendo difícil para você lidar com o que aconteceu. Normalizar a dor ajuda a outra pessoa a se sentir menos sozinha. Então a gente pode dizer coisas como: eu sei como isso é difícil para você, porque eu também já me senti assim. Se isso for verdade, claro. A gente pode contar sobre algo que nos aconteceu para dizer que ela não é a única a passar por aquilo. Um outro elemento é diferenciar e expandir as emoções. Você encoraja a pessoa a falar sobre outros sentimentos e não somente daquele que está incomodando mais. Então a gente pode dizer coisas como: o que mais você está sentindo além dessa tristeza? Isso ajuda a pessoa a ampliar um pouco a consciência do que está acontecendo com ela no momento. Relacionar o que a pessoa está sentindo com valores mais elevados. Então você ajuda a pessoa a lembrar o que é importante para ela. E a gente pode dizer coisas como: sua preocupação com o trabalho mostra o quanto isso importa para você. Você não quer fazer as coisas de qualquer jeito. Respeitar o momento.
quando você ouve e fala com a pessoa sobre como ela está se sentindo, comunica que respeita o momento que ela está passando. Então, a gente diz coisas como: eu entendo que este é um momento difícil e eu estou aqui com você para o que precisar. E um último elemento é refletir sobre os limites da própria validação. Mesmo que você esteja ouvindo, acolhendo e se importando, isso pode não mudar nada por enquanto, mas reflete a aceitação dos sentimentos no momento presente, ao invés da insistência em mudar aquilo que a pessoa está sentindo. Então, a gente pode dizer, por exemplo: eu sei que qualquer coisa que eu disser não vai mudar como se sente, mas estou com você neste momento difícil. Então, validar o sentimento de alguém não é resolver o problema da pessoa, até porque nem sempre isso é possível, mas é fazer com que ela se sinta apoiada, compreendida, menos sozinha e não se sinta ainda pior por estar se sentindo mal. Como nem tudo são flores nessa vida, à medida que a gente vai crescendo, a gente vai recebendo e aprendendo com nossos pais, familiares, amigos, companheiros, muitas mensagens invalidantes, tanto sobre o choro, como sobre a expressão de sentimentos difíceis, tristeza, raiva, medo. Por exemplo, alguma vez já te disseram para parar de chorar numa situação, para engolir o choro, ou para você se recompor, ou até que você estava passando vergonha chorando ali? Pois é, nem todo mundo é bom em validar os sentimentos dos outros e até os próprios sentimentos. É importante que você observe com quem você compartilha os seus sentimentos e quando você se sente validado ou invalidado. Comentários como esses que vocês estão vendo aí: pare de chorar, é bobagem sentir medo disso, não se comporte como uma criança, nossa, mas você tem tudo na vida, por que tá tão deprimido assim? É errado sentir raiva. Então, esses comentários são exemplos claros de invalidação. Além disso, você mesmo pode se auto-invalidar e se dizer coisas como: eu não tenho o direito de me sentir assim nesse momento. Isso é uma auto-invalidação e contribui para que você se sinta ainda pior. A gente jamais diria para uma pessoa que ela não deveria ter febre, por exemplo, não é mesmo? Então, por que faz sentido a gente dizer para alguém que essa pessoa não deve sentir tristeza, raiva, não deve ficar magoada? E é ótimo quando a gente tem na nossa vida pessoas boas em nos validar, mas às vezes a gente só pode contar com a gente mesmo. E é quando a gente fala de autovalidação. Aqui a gente tem alguns passos para praticar a autovalidação. O primeiro passo é recompensar a si mesmo. Você costuma considerar, reconhecer e elogiar as coisas boas que você faz? Uma parte da autovalidação envolve recompensar-se por essas coisas. Por exemplo, neste momento, você está assistindo a um curso sobre como lidar melhor com as emoções. Isso significa que você está buscando um crescimento, uma evolução e merece se dar créditos por isso. Também envolve cuidar de si mesmo, entender a importância dos seus sentimentos. Os seus sentimentos são reais e importantes para você. Então, perceba a sua tristeza, a sua raiva, a sua ansiedade e respeite o fato de que é assim que você se sente nesse momento. Tente estar a seu favor e não contra os seus sentimentos. Dizer a si mesmo que você tem o direito de sentir qualquer coisa é o primeiro passo da própria validação. Um outro passo é expandir os seus sentimentos.
Então, é importante que você anote todos os sentimentos dos quais tem consciência no momento. Por exemplo, eu estou me sentindo muito triste e sozinha nesse momento. Gostaria de ter alguém para conversar, mas não tenho. Também estou muito ansiosa com muitas coisas na minha vida. Então aparecem várias emoções aí nesse relato: tristeza, solidão, ansiedade. E é importante a gente lembrar que os nossos sentimentos estão ligados a valores das nossas vidas. Então, por exemplo, a sua solidão pode mostrar o quanto é importante para você se sentir conectado com outras pessoas. Outro passo da autovalidação é entender que às vezes é difícil ser você. Não é fácil ser um humano capaz de sentir tudo. Por isso, a gente evita tanto as emoções desconfortáveis. O problema é que evitar não faz com que o desconforto deixe de existir. A vida nem sempre é o que se espera e a gente precisa passar por decepções, conflitos, ressentimentos e perdas inevitáveis. E você é a única pessoa para saber realmente como você se sente frente àquilo. É você que está vivendo momento a momento e pode ser que ninguém entenda plenamente como você está se sentindo. Um outro passo é reconhecer que todo mundo tem problemas. É importante não fantasiar e achar que somente você se sente de uma determinada maneira. Todos têm problemas. Hoje em dia, com as redes sociais, elas contribuem muito para essa fantasia. Parece que a vida dos outros é só felicidade, momentos maravilhosos, viagens perfeitas, casamentos, relacionamentos e amizades incríveis. E para uma pessoa que não está vivendo um bom momento e vai para as redes sociais ver esse mundo de fantasia, essa pessoa pode sentir-se ainda pior. Então, o desafio está em perceber e aceitar que não dá para a gente passar por essa vida sem algum sofrimento ou alguma decepção e tristeza. Isso faz parte de estarmos vivos. E aceitar não é gostar ou achar bom ou concordar com aquilo que está acontecendo. É simplesmente a gente entender que as coisas são como elas são. Então, se eu não estou num bom momento, não adianta eu não querer estar num bom momento. Eu não estou num bom momento e é isso. E o último passo da autovalidação é ser gentil com a gente mesmo. Pense sobre as coisas que você faz para as outras pessoas que podem ser vistas como gentilezas. E pense se isso também é direcionado a você. Por exemplo, quando seu filho estudou muito para uma prova e ainda assim ele não teve uma nota suficiente, o que você faz? O que você fala para ele? Você fala que ele é burro, que ele é incapaz, que ele nunca vai conseguir? Ou então, quando um colega de trabalho comete um erro inofensivo. E como que você age? Você grita com esse colega e diz que ele não presta para nada? Provavelmente não, né? Mas é assim que a gente se comporta com a gente mesmo. Nem sempre aprendemos a validar e acolher os nossos sentimentos desde cedo. É muito comum que a gente fique se criticando, se cobrando, se comparando por algo que estamos sentindo. Por isso, o nosso primeiro exercício para praticar o conteúdo dessa aula é um exercício de autovalidação. Então, a gente tem aqui uma tabela com 3 colunas e a gente vai pedir para você descrever brevemente na primeira coluna uma situação em que você experimentou uma emoção ou várias emoções desagradáveis. Por exemplo, eu estava sozinho em casa num sábado à noite. Essa é uma situação. Na segunda coluna, você vai listar todas as emoções que você percebeu nessa situação.
Por exemplo, tristeza, solidão, ansiedade. E na terceira coluna, você vai escrever uma mensagem gentil para você mesmo. Por exemplo, eu sou uma boa pessoa, o fato de estar sozinho agora não significa que ficarei sozinho para sempre. Para ajudar você a pensar nessa mensagem gentil, você pode se perguntar: o que eu falaria para o meu melhor amigo ou para uma pessoa que eu gosto muito que estivesse se sentindo dessa mesma maneira? Isso ajuda a gente a olhar a situação um pouco mais de fora, certo? No segundo exercício, você vai pensar sobre duas questões: quem é bom em validá-lo e o que essa pessoa diz ou faz para que você se sinta compreendido e apoiado. E num segundo momento, quem não é bom em validá-lo e o que essa pessoa diz ou faz para que você se sinta invalidado. Então é isso, essa foi a nossa segunda aula. Se você tiver qualquer dúvida relacionada ao conteúdo que a gente falou, pode deixar aqui embaixo nos comentários que a gente vai responder. Muito obrigada e até a próxima aula.